Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar alguma coisa a respeito do nosso assunto principal, que é o nosso foco, CNC Tecnologia, no nosso canal, né? E dentro disso temos vários assuntos, vamos ter milhares de horas de assuntos legais em CNC, com relação à programação, operação de máquinas CNC, dicas de operador, de como evitar colisão, de dispositivos hidráulicos, pneumáticos não se usa, mas hidráulicos, dispositivos manuais, ferramentas de corte, muita coisa legal a respeito do assunto, tá? Construção de máquinas, tá? Então, vamos aos poucos, estamos começando agora com o canal, então eu digo para vocês espalharem esse assunto aí com seus amigos, com seus grupos, né? Para que se inscrevam no nosso canal e acompanhem nossas publicações. Elas são simples, de forma simples, não são profissional na área de edição de vídeos, essas coisas aí, mas nós temos alguma coisa de experiência para passar para vocês sobre a operação de máquina CNC, sobre aplicação de máquina, construção de máquina CNC. Eu trabalhei 15 anos na empresa Heller, fora mais de 20 em outras empresas, sempre supervisionando a área de processos, a área de engenharia de fabricação, sempre na área de usinagem, meu foco sempre foi usinagem, então tenho mais de 40 anos dentro da área de usinagem, sendo uns 35, desde que surgiu o CNC no Brasil, eu tenho acompanhado e trabalhado na área de CNC, trabalhei no primeiro simpósio brasileiro de CNC, né? Foi na Embracon, né? É um grupo que tinha de estudos de CNC nos anos 80. Então tenho bastante coisa para passar para vocês, de uma forma simples, humilde, mas bem com boas intenções aí de mostrar para vocês. O objetivo não é ganhar dinheiro, não é fazer nada, é divulgar conhecimento. Nós estamos numa era de fraternidade, então dentro dessa fraternidade vamos espalhar conhecimento. Isso aí é uma profissão para vocês aí, tá? Olá pessoal, hoje o assunto é o seguinte: eu queria falar sobre uma polêmica, mas sem criar polêmica. O objetivo é fazer com que as pessoas pensem qual seria a melhor situação. O assunto é: qual é melhor, fazer um programa CNC manualmente ou através de um CAM, tá? Então existe, as duas formas são boas, tá? Não existe, no nosso ver, né, uma situação melhor de aplicação para programação manual em determinadas circunstâncias, e a programação por CAM também é boa em outras circunstâncias. Então, cada uma tem seu momento. É isso que a gente vai colocar aqui para ser, de repente, até pensado e discutido aí por vocês. Eu tenho minha opinião que vai ser colocada aí. Agora, depois vai de cada um, mas mesmo que não concorde com a minha, é para se pensar, porque é de relevância, tá? Eu só queria colocar duas observações. Uma é para quem tem máquina de CNC e usa operador para fazer programa na máquina. A máquina não é um lugar adequado para se escrever um programa, tá? Não existe uma perda de produção, mesmo que a máquina esteja funcionando e o operador esteja trabalhando no programa enquanto a máquina produz, não é o melhor lugar para se fazer um programa, tá? Então, eu diria que o que se perde em produção, às vezes com máquina parada ou atrapalhando a produção, para que o operador faça um programa, fica muito mais barato pagar um programador à parte e fazer o programa fora da máquina, tá? Mais para frente a gente vai falar sobre as condições ideais para se escrever um programa CNC.
Em outro vídeo nós vamos comentar isso aí, as condições ideais para você escrever um programa. Essa é uma delas. A outra é um recado para os programadores de CAN, tá? Que não se percam apenas em ser um operador de software, porque quem programa é o CAN, não é o operador. Então, se você só souber programar pelo CAN, você não é um programador CNC, você é um operador de um software, sabe bem operar um software que gera um programa, às vezes um programa bom, tal, sabe fazer algumas correçõezinhas, tal. O ideal o que é? Que você saiba programar bem também, aí você fica um profissional mais completo. É só um conselho profissional, porque eu já vi muitos profissionais por aí e se dizem programador CNC, mas não sabem programar, eles sabem operar o CAN, tá? Então, para pensar bem nisso também. Não é para ter discussão, não é que eu estou menosprezando o trabalho de ninguém, cada um tem seu trabalho e todos são valorizados, todos são importantes. Eu digo para você ser um profissional mais completo, tá? Não ficar dependendo só de um software. Ou precisa fazer qualquer alteração na máquina, no programa que o CAN gerou, você depende de terceiros, você só sabe fazer o CAN funcionar, tá? Então, é só isso, tá legal? Então, observe agora, nós vamos falar sobre as vantagens e as desvantagens do CAN e da programação manual. Pessoal, vamos começar agora a comentar a respeito da diferença de uma programação manual e de uma programação CAN, né? Então nós vamos lendo aqui alguns trechos, vamos comentando, tá? Um bom programa CNC não deve necessariamente conter desvios complexos, ser parametrizado por variáveis, nem ser daqueles que já pelo visual assustam. Quer dizer, o programa não precisa ser tão complexo. O resultado final que vale, o que ele vai fazer lá no arrancar o cavalo que vai valer. Não adianta ser tão complexo. Às vezes, certas complexibilidades eles são importantes. Eles deixam o programa mais protegido de certas situações, né? Mas isso se for valer a pena, tá? Agora deixar ele complicado só por complicar, aí não é legal, tá? Então um bom programa CNC pode ser escrito de forma simples, facilitando o seu entendimento aos operadores e usuários em geral. O que é? Qualquer um que chega entende o que foi feito. Não precisa ser um negócio que só quem programou entende, tá? Um ótimo programa é aquele que promove a usinagem da peça na qualidade desejada, no melhor tempo e nas melhores condições de aplicação das ferramentas com relação ao custo-benefício. Quer dizer, o programa bom é esse, que vai lá e faz a peça no melhor tempo, com a qualidade que precisa, não precisa ser muito acima da qualidade também, que isso é custo, e também não abaixo da qualidade, dentro da qualidade boa. E em relação ao custo-benefício das ferramentas. Não adianta você fazer rápido e detonar a ferramenta, daí o custo da ferramenta vai lá em cima também. Então, seria o custo-benefício das coisas, tá? A programação manual com auxílio do CAN, programação manual ou com auxílio do CAN? Bom, não existe nenhum processador mais complexo e inteligente que o cérebro humano. Nosso cérebro é fantástico, não tem computador melhor que ele, né? Isto é um fato incontestável. Então, toda vez que se desejar um programa inteligente e criativo, parte-se para a programação manual. Uma característica negativa dessa programação, por se tratar de um trabalho intelectual, é o longo tempo de elaboração de programas. Quer dizer, como você tem que parar, pensar, estudar, às vezes faz de um jeito, aí pensa, acha melhor um jeito, outro jeito, muda, tal, às vezes demora um pouco mais, tá? Mas é um programa que ele transmite toda a experiência de quem está programando. Quem está programando, ele joga toda a experiência de usinagem em cima de um programa. Então, por essa razão, a pressa na conclusão desta tarefa, não deve ser um fator importante, pois o resultado final do trabalho da usinagem otimizada da peça é que vai justificar a demora. Quer dizer, vamos demorar, mas vai sair um negócio legal, vai fazer uma usinagem melhor. Bom, se desejarmos uma rápida produção de programas, fazer programa bem rápido, onde a otimização do processo não é tão importante, ou quando é preciso gerar superfícies complexas
e os cálculos manuais são quase que impossíveis, impraticáveis, opte-se pela programação CAN, que gera programas com maior rapidez. Então, se você bota um programa no CAN, coloca lá os parâmetros e as variáveis, ele gera um programa na horinha, tá? Então, às vezes, você não tem tanta necessidade de fazer um programa otimizado, tal. Você precisa de um programa rápido para fazer uma peça. Então, uma peça só, não precisa fazer a usinagem num tempo, fazer o dobro do tempo, não tem diferença se eu perder tanto tempo na programação, tá? Mas para frente a gente vai ver um comparativo disso. E outra coisa também, o CAN é muito bom quando você vai fazer superfícies complexas. Tem superfície que é quase que impossível fazer o cálculo das concordâncias, uma hélice, alguma coisa mais complicada, é quase que impossível, é impraticável, você vai perder tempo calculando. Então, o CAN já faz esses cálculos para você de imediato, tá? Então, nosso cérebro já não está acompanhando tanto o CAN nesse sentido, na rapidez de cálculos. Então, nessa hora, o CAN é melhor. Tá? Então, estamos vendo que nenhum é melhor que o outro. Um é bom mais para uma coisa, outro para outra. Tá? Aliás, quando se tratar de CAN, não é o correto a expressão programador, pois o mesmo não elabora o programa. O correto é o operador do software de CAN, que é uma expressão mais indicada ao executante dessa tarefa. O processo mais adequado para a programação manual, ou CAN, as peças de produção seriadas usinadas em lotes são de grande foco de aplicação na programação manual. Então, você precisa de fazer lotes grandes, muita peça, então cada segundinho, cada milissegundo, às vezes é importante. Você vai fazer 100 mil peças, você vai fazer 1 milhão de peças. Não, um segundo é diferença na usinagem. Disso de segundo, às vezes você tira pensando. Tá? Não é o CAN que vai fazer, é a sua cabeça que vai fazer. Tá? Então, nesse caso, é melhor fazer programa manual. Tá? Então, nesse processo, que o programador realmente usa toda a sua criatividade e raciocina a experiência de usinagem. Tá? Então, programação manual é a transformação em códigos da usinagem realizada mentalmente pelo programador. Então, o operador, para fazer o programa, ele vai mentalizando a usinagem e vai transformando em código. É nesta etapa que um bom programador faz a diferença, criando, otimizando, colocando toda a sua energia e experiência no programa que está sendo executado. Neste caso, o tempo de elaboração do programa passa a ser um item de segundo plano, sendo o resultado final do trabalho o fator mais importante. Isto é um trabalho técnico, criativo. Tá? Então, isso aí vai gerar tempo otimizado na usinagem. Então, enquanto a fábrica está produzindo, alguém está gerando um programa lá dentro do escritório, pensando com calma, tomando seu cafezinho, respirando, raciocinando, tá? E isso dá bom resultado. No caso de peças seriadas, o CAN irá produzir um programa padrão. Tá? Então ele gera lá baseado no pós-processador, sem nenhuma criatividade, e na maioria das vezes tão extenso que não cabe dentro da memória da máquina, o que torna a programação CAN inviável, exceto se houver o apoio do humano nessa otimização. Quer dizer, você vai dar um suporte para o CAN. O CAN vai gerar o programa e você vai fazer a correção. Então, nesse caso, faz com que eu mesmo perca a sua função de programação automática independente. Quer dizer, se você tem que gerar um programa que depois você tem que rever tudo e fazer tudo de novo, então é melhor fazer já de cara. Então, o CAN é muito bom se aplicado em peças de superfícies complexas, em ferramentarias, onde os odds são pequenos, e o tempo de programação passa a ser, em alguns casos, mais importante que o tempo de usinagem. Tá? Então não adianta o cara ficar lá 40 horas fazendo um programa para fazer uma peça, para ganhar um tempinho de nada na peça. Tá? Então, nesse caso, o CAN é melhor. Nem que ele seja mais demorado, mas é melhor. Então, aí, normalmente as máquinas têm que ter até uma extensão de memória, porque a memória
NC das máquinas, onde são armazenados os programas, elas não são tão longas, elas são curtas. Às vezes, um programa só feito no CAN, ele enche a memória da máquina, tá? Então, precisa até, às vezes, de uma extensão de memória para uma empresa poder trabalhar com o CAN. Então, observa-se ainda que no mercado de mão de obra, o programador CNC chega a ganhar o dobro, e até 3 vezes mais que um operador de software CNC. O que a empresa não deixa de ser, o que para a empresa não deixa de ser uma redução de custo, viabilizando o CAN. Então, tem empresa que prefere ter o CAN lá para pagar menos do que um programador mais experiente, tá? E aí não tem observado o custo-benefício de ter um programador que saiba trabalhar com CAN também, que é importante, e saiba programar, tá? As duas coisas são boas. Bom, a tabela abaixo apresenta a simulação de aplicação do CAN comparando com o manual. Então, porque é um processo comparativo, ok? Vamos ver aqui a tabelinha. Então, nessa tabela nós temos o seguinte, ó. Tem um processo comparativo de programação manual versus CAN. Então, temos aqui o item, que é o item 1, o que é a produção seriada. O item 2, produção de ferramentaria. Então, nós vamos comparar um processo seriado com um processo de ferramentaria, que é um lote grande versus um lote pequeno, tá? Então, na produção seriada, a programação manual versus o CAN. Na ferramentaria, a produção manual versus o CAN. Então, vamos no primeiro item aqui, tá? Que é a produção seriada. Então, nós vamos ter um lote para 10.000 peças, tipo de programação manual e CAN, o tempo de elaboração do programa, horas para o lote inteiro. No manual foram 40 horas de programa, foi uma semana inteira programando, 5 dias de 8 horas. E no CAN em 1 hora ele fez, tá? Então, aqui é o tempo de programação. Agora, com esse tempo de programação, ele conseguiu uma otimização, um programa mais otimizado, que foi feito o tempo de usinagem em horas por peça em 0,1, que seria 10% de 1 hora, que seriam 6 minutos. E aqui 20% de 1 hora, que seriam 20 minutos. Ok? Então, 12 minutos. Então, eu tenho aqui praticamente o dobro do tempo da hora de operação, de processo de usinagem. Tá? Então, o tempo total para fazer essas 10.000 peças é 10.000 vezes esse tempo mais esse. E 10.000 vezes esse tempo mais esse. Então, o que aconteceu no tempo total para fazer um lote? 1.040 horas para uma programação manual e 2.001 horas para a programação CAN. Então, como resultado, tem um resultado bom programando manual e ruim programando no CAN. Tá? Isso para a programação seriada. Já aqui na programação para uma ferramentaria, tá? É um outro caso, uma peça mais complexa, uma peça mais que exige mais estudo, mais cálculo de superfícies mais complexas, tem muito mais usinagem e tal. Então, o que eu tenho aqui na programação? Então, o lote é de uma peça. Então, eu tenho a ferramentaria, uma peça, tá, feita em programação manual e CAN. Para a programação manual, eu demorei 80 horas, 2 semanas fazendo esse programa. Tá? E no CAN demorou 1 hora. Bem rapidinho. Só que eu, em 2 semanas fazendo esse programa, consegui uma usinagem em 6 horas para essa peça. E o CAN, como ele faz mais de uma forma mais grosseira, menos otimizada, ele fez a usinagem em 9 horas. Só que como era uma peça só, quanto sai o tempo total? Isso vezes o lote, tempo por peça vezes o lote, tá? Mais o tempo de programação. Esse tempo de usinagem vezes o lote, mais o tempo de programação. Então aqui nós vamos ter o quê? 86 horas para fazer uma peça entre programação e usinagem, e aqui 10 horas entre a programação e usinagem. Então, a programação manual, nesse caso, foi ruim, e a programação no CAN, nesse caso, foi boa. Então, o que a gente sempre diz, existem
utilidade para tudo, tá? Basta ser bem aplicado. Então, o CAM é uma ótima ferramenta, inclusive para peça de produção. De repente, você precisa ter uma operação de uma peça, uma superfície mais complexa, que exige mais cálculo. Faz aquele pedacinho no CAM, o resto faz manual, mas não deixe de fazer a parte manual usando a experiência de um programador que tenha muito conhecimento de usinagem. Porque também pegar um de banquinho de escola que aprendeu a programar e não entende de usinagem vai ter problema, tá? Então, não adianta só saber programação, tem que entender de material de ferramenta, aplicação de ferramenta, processo, usinagem, materiais, usinabilidade de materiais. Então, tem um monte de coisa que entra nisso aqui, tá? Então, isso aí que eu estou falando é para quem está assistindo o nosso vídeo aí, poder se qualificar cada vez melhor, tá? Não estou criticando a profissão de ninguém. Se de repente um programador é bom e não tem essa qualificação que eu falei, não estou falando para criticar, dizendo que ele é incompetente, isso, aquilo. Estou dizendo pelo bem, para poder se qualificar cada vez melhor, porque o resultado do trabalho sempre vai ser, quanto mais qualificado um profissional, melhor o trabalho dele, mais mercado de trabalho ele vai ter, melhor salário, mais procurado ele vai ser pela empresa, né? Então, é isso aí mesmo, ok? Então, até mais, até a próxima vez, um abraço a todos aí.